Olá pessoal, vamos fazer a lista de correção, a lista 2 então, de programação 1. Exercício número 1. Crie uma classe que simule a jogada de um dado de 6 lados, números de 1 a 6, por 3 vezes. Ao final, some os valores e apresente o resultado das 3 jogadas. Exemplo, número 1, 2, número 2, 1, número 3, 5 e no total 8. Vamos lá. Então, vamos começar sorteando os nossos números. Eu vou trabalhar só com inteiros, então vou ter uma variável soma que começa em 0, que é essa soma que eu vou mostrar aqui no final, o total. E aí a gente vai sortear 3 números. Int número 1, número 2 e número 3. E aí nós vamos gerar os números um por um e depois eu vou imprimir. Então, número 1 é igual. Eu vou ter que trabalhar com o match random. E eu quero um número inteiro de 1 a 6. Então eu multiplico por 5. Por quê? Por 5, porque ele vai me gerar um número aqui de 0 até 5. Esse número ele não vai ser um inteiro, então eu vou ter que fazer aqui o casting para o inteiro. E para que ele seja pelo menos 1, eu somo 1 no final. Então ele vai me gerar um número de 1 até 6. Sysout número 1 mais a variável número 1. E repito isso para o número 2 e para o número 3. Outro. Vamos ver. Número 2 e número 3. Número 3 e número 2. Tá bem? Então eu faço o random, multiplicado por 5, ele vai me dar o número de 0 a 5. E no final eu somo mais 1. Se ele me der o número 0, vai mostrar 1. Se ele me der o número 5, vai mostrar 6. Na hora que eu imprimir o número 1, a mesma coisa para o 2 e a mesma coisa para o 3. E o soma. Na verdade eu nem preciso desse soma aqui, eu posso somar direto no final, né? Posso fazer mais um sysout aqui. Total, 2 pontos, e aí eu somo número 1 mais número 2 mais número 3. Para não correr o risco dele concatenar, eu vou fazer esse cálculo dentro de um parênteses, eu vou separar. Vamos ver se funcionou. Meu primeiro número é um 5, o segundo é 1 e o terceiro é 3. 5 mais 1 mais 3 é igual a 9. 1, 2, 3, 6. É 3, né? 3 jogadas, né? Isso. Ok? Ó, aqui deu 11. Vou só mostrar por que é o 5 mais 1 aqui. Ó. Vamos imaginar que se eu não coloco esse vezes nada aqui, nem esse mais 1, ele vai me gerar... Ó, ele vai me gerar 0. Aqui ele vai gerar sempre 0 porque eu deixei o inteiro, né? Deixa eu tirar esse inteiro aqui e vou colocar que o número 1 aqui é double. Vou chamar só de número para mostrar para vocês como que... Por que é essa conta aqui. Um erro aqui. Aqui. Ó, ele me gera um número entre 0.0 e 0.9. Tá bem? O random sempre me gera entre 0.0 e 0.9, certo? Eu preciso um número que seja entre 1 e 6. Se eu multiplicar aqui por 6, ó, esse resultado por 6, ó, vocês vão ver que ele altera esse primeiro dígito depois da vírgula. Ó, ou, na verdade, aqui, ó, antes da vírgula. Antes foi 0, agora foi 5, agora foi 3, agora foi 0 de novo. Ele permite o 0, tá bem? E o máximo que ele alcançou, que ele vai alcançar aqui é o número 6. Vou mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo um que pare em 6 aqui.
Mas é o máximo. Daqui a pouco aparece um aqui com 6, tá? Então, primeiro, aí eu preciso retirar isso aqui, ó, depois da vírgula. Por isso que eu transformei ele no inteiro. Fiz o casting, ó, inteiro. Aí esse cara aqui, vou voltar a usar o número 1 agora. Transformei ele de novo em um inteiro, tá bem? Vocês vão ver que ele vai parar, ó, de mostrar aqueles números depois da vírgula. E aqui ele está me mostrando no intervalo, sempre 5 agora, 0 e 5, tá? E eu preciso de 1 a 6. Então eu preciso que seja pelo menos 1. Então eu vou pegar o resultado disso aqui, que pode ser 0, e vou somar 1. Logo, ó, ele já me mostrou 6, 3, o 1, que seria o equivalente ao 0 desse random aqui, mais esse 1 aqui. Tá bem? Então, vezes 6. Só que eu não quero que dê... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse aqui eu não cheguei a fazer. Tá. 1 a 6, inclusive. Por isso que ficou o 6. Se eu não quisesse o número 6, aqui eu colocaria 5. E ele me gerar apenas o intervalo de 1 a 5. Que o maior número que ele conseguiria gerar, se eu colocasse 5 aqui, seria o 4.9. E aí ele arredondaria para 4, fazendo esse casting aqui. Por isso que eu trabalhei com o número inteiro aqui 6, porque eu quero que inclusive o 6 faça parte. Tá bem? Então aqui eu até tinha feito errado. Aqui é 6 e não é 5, porque senão ele nunca vai gerar o número 6. Tá bem? Então aí a soma dos três, aqui ficou a resposta do primeiro. Vamos para o nosso segundo exercício. Uma farmácia precisa ajustar os preços dos seus produtos em 12%. Elabora uma classe que receba um valor e aplica o percentual de acréscimo. O novo valor a ser calculado deve ser arredondado para mais ou para menos usando o round. A classe tem que ter um laço de repetição que encerra o programa quando o usuário fornecer o valor zero para o valor do produto. Tá, então vamos comentar esse nosso primeiro aqui. E vamos começar pedindo para o nosso usuário o valor do produto. Então vou usar o scanner aqui. Vou chamar do nome que eu quiser. New scanner system in. Já vou fechar meu input para não ficar aquele alerta ali na lateral. Quando eu chamei aqui o scanner, ó, ele já fez o import lá em cima que eu precisava do Java Util Scanner. Vou pedir para o usuário, sysout informe o valor. E o que ele digitar, eu vou guardar uma variável. Eu vou trabalhar aqui com inteiros, tá? Mas poderia ser double. Então, por exemplo, valor igual a input.next. Se ali é um inteiro, eu vou usar o nextInt. Tá bem? E para calcular, para utilizar o método round está aqui, ó. É bem tranquilo, round e o valor que a gente vai passar ele vai transformar no inteiro. Só que antes eu preciso calcular esse aumento de 12%. É isso, né? É o percentual de acréscimo, então tem que aumentar 12%. Então o que eu vou fazer? Se eu fizer valor vezes 0.12, o que eu tenho? Vamos ver. Sysout Se eu coloco 10, ó, ele imprime 1.2. O que representa esse 1.2 aqui dessa conta, então? É o valor que eu tenho que acrescentar ao meu 10. Ok? Então, para calcular o valor, novo valor, eu tenho que fazer valor, que já tem, mais esse acréscimo aqui.
Então, se eu coloco 10, ele passa a ser 11.2, ok? Só que é para trabalhar com o round, ó, método round, para que a gente arredonde esse valor aqui, esse cálculo aqui. Então, é match round e o valor. E aí vocês vão ver que nesse exemplo aqui, dos 10, ele arredondou para 11, porque deu menos, né? Agora, se eu colocar, deixa eu ver, 18, ó, o percentual de aumento, ele arredondou para mais, tá? Só que é para ficar fazendo isso até que o usuário informe o valor zero para o valor do produto. Ou seja, tem que ficar repetindo isso aqui enquanto o novo valor não for zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um while valor diferente de zero. Eu vou pedir para o usuário e calcular. Então, esse cara aqui eu vou deixar aqui fora. E eu vou repetir ele depois que eu calculo aqui. Porque eu só quero calcular se o valor informado não for zero. Ó, se de início ele já me informar um zero, eu não vou fazer essa conta. Tá bem? E nem vou pedir um novo valor e esperar uma nova resposta. Se ele informar um número que não é zero, eu vou calcular. E aí depois, se ele informar zero, aí eu não vou calcular de novo. Porque se eu calcular isso aqui com valor zero, eu vou acabar imprimindo isso na tela. Tá? Então, vamos só mostrar aqui como é que ficou. Então, informe um valor. Zero, acabou. Apareceu aqui, ó, terminou. Funcionou. Agora vamos colocar o 10. Ele colocou o novo valor. 12, novo valor. 13, novo valor, já está arredondando para cima. 15, novo valor. 16, novo valor. 17 também. 18 também. Ó, ele está sempre pedindo um novo valor até que eu coloco o zero. E aí ele ó, terminou de novo. Tá bem? Então essa é a ideia. Por que eu repito a pergunta aqui e o next int aqui dentro? Porque eu fico repetindo essa pergunta e eu preciso dela antes para que, se eu coloco isso aqui dentro, pelo menos uma vez vai ser executado. Se ele informar zero já de início, eu vou calcular isso daqui, eu não preciso calcular. Então, por isso que eu faço desse jeito, que eu pergunto lá fora e repito depois que eu faço a conta aqui dentro, para garantir que a primeira execução ela ocorra perfeitamente. Número 3. Crie uma classe que gera um número aleatório entre 5 e 10. Em seguida, faça com que apareça na tela a senha numérica contendo a mesma quantidade de dígitos correspondente ao valor aleatório gerado. Então, por exemplo, se sortear o número 6, tem que aparecer uma senha com 6 números. Vamos lá. Esse é o 2. Vamos agora para o nosso 3. Int, vou botar aqui, ó, número é igual a match, vou fazer o cast já. Int, match random, abre e fecha, vezes. Tem que gerar um número de 5 a 10. Então, é no máximo 5 mais 5. Ok? É isso, tá certo? Ó, máximo 5 que ele vai gerar aqui, então ele vai me gerar números de 0, de 0, acho que aqui é 5 ou é 6. Deixa eu ver como é que eu fiz lá em cima. Lá eu precisava de 1 a 6 e eu multipliquei por 6, né? Então acho que aqui também fica 6. Porque aí eu garanto de 1. Não, mas aí ele vai me gerar um número a mais. Aqui é 5, tá certo? 5 a 5. Vamos imprimir para ver se funcionou. Sysout, número 7, 7,
8. Oh, mas se apaixonou pelo 7. Queria ver se ele dava um 10 aqui. Acho que eu tenho que botar 6 aqui. Deixa eu confirmar aqui. Nove. Eu não vou conseguir gerar nenhum 10, credo. Aí, consegui um 10. Beleza. Então agora tá certinho, tá funcionando. É vezes 6. E agora eu tenho que gerar uma senha com essa quantidade de dígitos. Então eu vou fazer um for int i pode começar em 1, sem problema nenhum. Enquanto i for menor ou igual a esse número que foi gerado ali em cima, porque ele é a quantidade de números que a gente vai gerar, eu vou fazendo i mais mais. E aí dentro desse for eu vou imprimir um novo número randômico de 1 a 10. Então eu vou fazer, vamos usar o casting de novo, int match.random, número de 1 a 10 é vezes 10. Ok? Então nesse exemplo aqui, ó, vocês vão ver que ó, ele gerou com 10 dígitos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Agora com 9 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Então funcionou legal meu programa, meu for aqui. Para ficar parecido com esse aqui, ó, número sorteado e senha, vamos fazer o quê? Aqui eu vou concatenar o número sorteado, dois pontos, mais. E aqui eu não vou escrever aqui dentro a minha palavra senha. Eu vou escrever aqui fora, antes do meu for, senha dois pontos e um espaço. E eu não vou usar o ln, para não quebrar a linha. E aí funcionou legal, tá bem? Vamos adiante, vamos para o próximo. Número 4. Construa uma classe que receba uma frase qualquer e mostre essa frase de trás para frente, sem espaços em branco, conforme o exemplo. Então, scanner, input, new, scanner, system, in, ponto e vírgula. E aí já vou fechar meu input para não esquecer. E vou pedir para o meu usuário. Informe a frase. E a frase que ele informar, eu vou guardar numa variável do tipo string, chamada texto, igual a input.next line. Ok? Um pouquinho. Para retirar os espaços, o que a gente vai fazer? Eu vou guardar nessa variável texto, o que já tem na variável texto, substituindo, ou seja, vou usar o método replace, substituindo uma string, um caractere pelo outro.
Então, onde tem espaço, eu quero que não vá nada. Então, eu só bato aspas ali, abro e fecho comilhas para isso. Só assim, ó, e eu já vou imprimir na tela o resultado disso para ver se funcionou. Aqui eu disse que texto é o que eu tenho em texto, só que alterando, tirando os espaços por vazio. Então, vou escrever aqui uma mensagem qualquer com espaços. Quando eu mandar imprimir, tá. Eu não apertei Enter, né? Ó, ele vai tirar os espaços, tá bem? Então, com o replace eu fiz a primeira parte. Agora, eu preciso escrever ela de trás para frente. Para isso, a gente vai usar o chará. Eu vou fazer um for que começa com o tamanho do meu texto. Texto.length, tá bem? O texto.length, nesse exemplo aqui, ó, ele vai contar quantos caracteres tem. Então, nesse exemplo aqui, não é um exemplo bom, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 24 caracteres contando os espaços. Então, esse texto length aqui vai me retornar 24. Só que os índices do charada que a gente vai usar, eles começam a contar em zero. Então, esse primeiro aqui é um zero e esse último aqui é o 23, é o índice 23. Então eu vou trabalhar com length menos 1 por isso, porque o length me dá a quantidade de caractere, só que começa a contar de 1 e não de 0 igual ao charada. Então, menos 1, e enquanto i for maior ou igual à minha posição 0, meu índice 0, e eu vou fazendo i menos menos. E dentro desse for, eu vou só escrever, sem trocar de linha, o quê? O que tem no meu texto usando o charada e passando como índice o meu i. Ou seja, a primeira vez que eu executasse esse exemplo aqui de baixo, ele ia passar o índice 23 e ia pegar esse último caractere. Depois 22, 21. Não teria... Na verdade, é que ele já pega o texto sem os espaços, né? Então ele pegaria esse de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então aqui ele pegou 19 menos 1, 18. Então ele imprimiria o que tem no meu 18, depois no 17, 16, 15, um por um, sem trocar de linha. Então vamos fazer um exemplo aqui. Teste, teste. E ele... Tá, esse primeiro aqui nem precisava escrever, né? Posso tirar esse aqui, porque não precisava. Mas aqui embaixo já funcionou. Ele já escreveu teste, teste de trás para frente, contando todos os caracteres e sem o espaço. Beleza? Era só isso que tinha que fazer. O último exercício, elabore uma frase que verifique se ela possui as palavras Ribeira ou Livramento. Caso encontre uma dessas palavras, imprima conteúdo impróprio em forma de fronteira. Se não, imprima a frase toda ela em maiúsculo. Então vamos no nosso scanner de novo. Vou aproveitar essa parte do código aqui. Opa. Informe a frase, isso aqui tudo igual. E agora vamos fazer o teste. Eu quero mostrar um negócio para vocês que é o seguinte. Ó. A gente tem que usar aqui o index of. Tá? O index of, conforme está aqui no material, ele retorna, vocês passam uma substring para ele, e se ele encontra essa substring na string que vocês vão testar, ele retorna um número dizendo onde ela se encontra. Então, por exemplo, se eu passar, informe a frase, e agora vamos imprimir, isso aqui é um teste, vamos imprimir texto.index of, e aqui vamos passar a palavra Everton, tá bem? Eu quero mostrar um teste para vocês. Informe a frase, eu vou escrever qualquer frase, com espaços e coisa, sem a palavra Everton, ele imprimiu menos 1. Se eu escrever alguma coisa com Everton lá no meio, mesmo que apareça mais de uma vez, ele vai colocar ó, o índice onde começa essa substring aqui, Everton. Então sempre vai dar um valor positivo. E se a frase for só Everton, ele coloca 0, que é o primeiro índice ali onde começa essa substring Everton, tá bem? Então tem um padrão, né? Então, se contém, ó, se não contém a palavra,
ele dá sempre menos 1. Então eu consigo fazer um teste com isso. Qual é o meu teste? Eu tenho que testar se, ao buscar a palavra Rivera no meu exercício, por exemplo, se ele vai me retornar um número maior ou igual a 0. Se vier um número maior ou igual a 0, significa que Rivera faz parte da string informada pelo nosso usuário. Se não, não. Então, if, esse é o nosso teste, e a gente imprimiria conteúdo próprio. Informe fronteira. Tá? Essa é a ideia aqui, para nós já testar com Rivera para ver se vai funcionar. Então, vou escrever aqui uma frase qualquer. Vocês vão ver que nesse exemplo aqui ele não imprime nada. Eu não fiz o else ainda, né? Agora eu vou escrever uma frase que tenha Rivera. E ele já identificou e disse, ó, informe Rivera. Fronteira. E agora vou escrever só Rivera. E ele também já identificou. Tá bem? Só que pode ser tanto para Rivera quanto para Livramento, né? Foi isso que eu coloquei, né? Ó, o Livramento. Beleza, como é que a gente faz? Se é um ou outro, eu vou usar o sinal de ou ali e vou fazer o mesmo, só que trocando o index of por Livramento. Tá bem? Só isso que a gente tinha que fazer. Tá me dando erro? Ah, tá. Faltou o sinal aqui, né? Maior ou igual a 0. Certo? E o else desse cara, como é que ficaria? Sysout texto.uppercase, que é para deixar todo mundo em maiúsculo, é isso que eu pedi lá. Não preciso dessa chave aqui. Vamos testar. Informe a frase. Livramento eu não tinha testado ainda. Conteúdo impróprio, beleza. E um outro qualquer. Todo ele vai ser escrito em caixa alta, em letra maiúscula. Tá bem? Era isso a lista de exercícios. Um abraço.